O princípio é importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o princípio como norma jurídica. Norma é princípio e norma regra. Por que a importância do princípio? Inicialmente, o princípio é importante para termos segurança jurídica e a confiança legítima. Então, para visualizarmos o princípio sempre como norma jurídica. Por que eu digo isso? Porque o princípio ele tem que ser ponderado, né? O verbo ponderar, entre outros significados, né? Podemos extrair a interpretação. O que é norma? Norma significa interpretação, interpretar. Pois não, as pessoas que vão calado da advocacia, uma boa tarde. Então, por que o princípio é importante? O princípio é importante, inicialmente, pela segurança jurídica. Por muitos anos no Brasil, a segurança jurídica ela era denominada pelos estudiosos do direito como um postulado. Posteriormente, o princípio não há mais controvérsia em relação de ser princípio a segurança jurídica. Por que o princípio é importante? É importante o princípio sempre. Princípio como interpretação. Princípio como norma jurídica, interpretação. Norma jurídica significa interpretar. Eu tenho a norma, eu tenho a regra, eu tenho a lei e tenho o princípio. Então, faz parte da norma jurídica. A norma jurídica, a ciência do direito. Não há como se falar em ponderar valores, porque não se pondera valores, se pondera princípios, se pondera regra, se pondera a norma, é ponderar. Talvez o equívoco, né, academicamente interpretando, né, uma sugestão, é que é a questão de ponderar. E ponderar, mas ponderar significa, entre outros significados, interpretar. Então, eu interpreto em função daquela norma, daquele caso concreto, né? Eu interpreto, eu STF, eu STJ, né? Eu vou interpretar a norma jurídica, que é como se for um pleonasmo, né? Porque se eu interpreto a norma, na verdade, norma jurídica que significa interpretação. Então não há que se falar em norma, valor. A importância é essa, principal, de que os princípios constitucionais, eles são normas. O princípio é uma norma jurídica, não é valor. Não é valor axiológico, porque se tornou um princípio, foi porque essa norma, princípio, foi valorada axiologicamente. Por isso eu insisto em falar nessa questão de princípio que não é valor. O princípio não é o valor, né? O valor já foi valorado. Fato, valor e norma. Eu tenho o fato social, o valor axiológico e a norma jurídica. Esses princípios já foram valorados. Então não há como ser valor, porque se fosse assim, o intérprete, né, aplicaria de acordo com o valor dele. E não é isso. A interpretação
é o princípio como norma jurídica. Isso é que se tem que ter em mente, princípio como norma jurídica. Então, um pouco aqui, vamos falar ainda nessa semana e na próxima semana também sobre o princípio como norma jurídica. A importância é tamanha porque se tivermos essa noção do estudo do princípio como norma jurídica, os institutos do ordenamento jurídico eles ficarão de uma forma um pouco menos difícil de serem interpretados. Nesse sentido, nós temos que ter segurança jurídica, por isso que o princípio é uma norma. Para aqui nós temos a norma, eu tenho a regra, eu tenho o princípio, a norma jurídica. Porque se for assim, eu teria juízos de valor. Eu não posso ter juízos de valor na interpretação da norma jurídica. A regra não tem um bom senso, vamos dizer assim, entre aspas, porque ela já foi valorada pela sociedade até se transformar numa regra, não é? Fato, valor e norma. Então, essa é a teoria do professor Miguel Reale, teoria tridimensional do direito. Eu tenho fato social, valor axiológico e a norma. Eu posso até inverter, né? Mas de toda forma, esses fatos sociais eles foram valorados para se transformar em norma jurídica. Então, esse breve conteúdo aqui, ao vivo, agradeço a você que participou aqui ao vivo e aqueles que vão assistir a gravação. E espero que goste, compartilhe e não lembre de curtir aqui. E caso não siga o perfil, passe a seguir. Meu nome é Walter Faria Ferreira, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro. Grande abraço.